Nós estamos acompanhando, dentro da nossa cidade aqui, várias pessoas mobilizadas, lutando para a reabertura de comércios que ainda se encontram fechadas devido a uma recomendação, uma deliberação do governo do Estado. Então, nós não poderíamos deixar de mencionar esse movimento que está nas ruas, nas redes sociais, a qual eu faço parte, que eu estou lá naquele grupo, não só como ouvinte, mas participando também como pessoa e como vereador. Porque a gente tem que fazer perguntas. Se existe algum exagero na contaminação do coronavírus, a gente tem que fazer essas perguntas como essa. Se existe exagero no que está sendo falado, seria necessário todo esse confinamento? São perguntas que as pessoas têm falado todos os dias. Como estará a economia lá na frente, depois que passar esse momento? Como vai ficar isso? Se existe ou não um erro, cometido em todo esse confinamento. Eu acho que são perguntas que não saem da boca das pessoas. E aí, outra pergunta e outro questionamento é se o que foi tomado, a medida de contenção que foi tomada em outros locais, em outros países, se vai também ser útil e vai ser a solução para que seja tomada aqui na nossa cidade. Agora, quando a gente começa a pensar só de forma artificial, agir artificialmente, como vamos controlar, colocando receita de bolo, copiando receita de outros lugares, a gente pedindo para que seja feito isolamento extremo mesmo, fechando o comércio como uma medida pronta que é feito em todos os países, a gente copiando, porque não existe um estudo aprofundado assim para falar, tem que ser feito assim, resolveu, e se fosse isso vai ser por quanto tempo? Porque quando a gente toma só esse isolamento, artificialmente falando, e extremo, quando acabar esse isolamento, a doença não vai voltar, não? Porque da forma que está ainda, assim, toma o isolamento, depois que acabar esse isolamento, e aí a doença vai voltar? Agora, falando de Ipatinga, quanto tempo a nossa população vai aguentar essas medidas restritivas, de fechamento de comércio? Quanto tempo as pessoas vão aguentar isso acontecer? Porque o comércio ficou fechado um período, abriu uma parte, flexibilizado, de 10 às 16. Então, 8 às 10 não contamina ninguém, não. E 16 às 18 não contamina ninguém também, não. É só de 10 às 16 que vai, aí foi liberado. Como é que está sendo feito isso? É uma pergunta que a gente fala, quanto tempo a pessoa vai aguentar isso? E os comerciantes que não puderam abrir de jeito nenhum? Então, a gente tem que começar a pensar o seguinte, que essas medidas, elas não impactam diretamente somente na perda de riqueza abstrata de uma bolsa de valores, não, gente. Nós estamos falando que é desemprego, nós estamos falando que é desespero, mesmo de o que vai levar para dentro de casa, o que a pessoa vai ter para comer. É o que vai acontecer depois que passar esse momento. Esse é o questionamento, e as pessoas querem mesmo uma resposta da gente, como vamos agir. Então, quem está com problema hoje são as lojas realmente do shopping, são as igrejas, são os restaurantes, são os bares, a pizzaria, são as lanchonetes. Esse povo que está ainda sem poder abrir de forma nenhuma, que estão com problema, que estão questionando, que estão lutando, que estão pedindo ajuda e que estão manifestando em cada um da sua forma. Num total desespero, mas desespero de quem pensa que vai levar para dentro de casa amanhã. Esse que é o desespero das pessoas. Não querem só abrir para banalizar que não existe a doença também, não. Querem tomar as mesmas cautelas que estão tomando outros comércios. É isso que as pessoas estão falando todo o tempo. Então, isso implica mesmo na vida daquele comerciante, daquele microempresário, daquele autônomo que às vezes não tem nem condição de se locomover, que dependia das coisas funcionarem para poder fazer a sua vinda direta ali, como autônomo mesmo, para alimento. Estou do lado desses comerciantes, vou pedir o Nardielo, o prefeito da cidade, para que ele faça contato junto ao governo, que ele é o representante do executivo da minha cidade, ele que é o prefeito. Que ele ligue para o governador, se o governador não me atende como vereador, que atenda o prefeito da cidade. Que pelo menos se manifeste falando, eu estou a favor e quero que esse comércio seja liberado como um todo, com regras, com posições restritivas aí sim, de espaçamento, mas que não seja tão extremo do jeito que está feito. É isso que tenho que falar para Vossa Excelência, meu muito obrigado.